Bom dia para todos, amados irmãos, que tenhamos um dia feliz, abençoado por Deus. Salmo 118, verso 24, nos diz: Este é o dia que o Senhor fez. Exultemo-nos e alegremo-nos nele. Graças a Deus. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, te louvamos, porque o Senhor é bom, a tua palavra é a verdade, Senhor. Deus querido e amado, estamos diante do Senhor e queremos ouvir a tua palavra nesse instante. Abençoe a pessoa que vai ministrar a tua palavra, seja com ela, Pai, abençoando, nos dá a tua direção em tudo que vamos fazer, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Façamos a leitura bíblica no Salmo de número 127. Diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguirem, com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Graças a Deus pela sua palavra, e vamos continuar na presença do Senhor, ouvindo belos hinos, cânticos e em seguida o estudo bíblico. Deus nos abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus. Quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu sobre teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia te adorarei, te darei louvor, mesmo escura a noite, brilha a tua luz, e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. Logo de manhã
sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar. Te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Com alegria ao Senhor, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero, como te quero, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Te queremos, Senhor, te desejamos mais que tudo, Senhor. Aleluia!
Bom dia, irmãos. Eu saúdo a amada igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez, nos reunidos na manhã de domingo para a nossa escola bíblica dominical. Com a graça do nosso Deus, todos bem, todos felizes, ansiosos para aprender mais da palavra do Senhor. Que o nosso domingo seja um domingo abençoado, seja um domingo de muito proveito, de muitas bênçãos na presença do nosso grande e maravilhoso Deus. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus, grande e maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, que nos reunimos nessa manhã com o coração ansioso para glorificar o Senhor, para aprender mais da palavra do Senhor. Queremos, Senhor Deus, ser vasos úteis em suas mãos. Portanto, prepara-nos conforme os seus propósitos, para que sejamos pessoas diferenciadas, pessoas que sejam luz, que sejam sal aqui na terra, nos preparando e preparando pessoas para glorificá-lo eternamente no reino dos céus. Seja conosco nessa manhã, nos dê sabedoria, que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade de agir sobre nós. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós estamos estudando a revista Didaquê, as lições sobre a carta de Tiago, as lições que a carta de Tiago nos passa, nos ensina. Hoje nós vamos falar sobre o perigo das tentações. Nós vamos ler Tiago, capítulo 1, versículos de 12 a 15. A nossa ilustração de capa é essa aí, ó. A tentação, quando ela entra em nossas vidas, ela faz estrago. Ela contamina tudo. Imagina o que vai acontecer com esses outros fósforos, começando com a tentação no primeiro. Vai tudo incendiar, não é mesmo? Então, essa é uma ilustração do que a tentação pode fazer em nossas vidas. Vamos ler o texto. Olha aí, que maçã linda, maravilhosa. Também é o símbolo da tentação na palavra de Deus. Embora a Bíblia não fale claramente que o fruto proibido era a maçã, né? A maçã é o símbolo porque é uma fruta que apetitosa, que dá vontade de se morder, né? De sentir seu sabor. Então aí nós temos a tentação, né? E a ruptura entre aquele que cede à tentação e Deus. Porque a tentação ela gera pecado, e o pecado gera a morte, e a morte nos afasta de Deus. O texto lá em Tiago 1, versículo 12 e 15 diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Palavra do Senhor. Certamente você já ouviu esse ditado: é impossível impedir que as aves voam por cima de nossas cabeças, mas é possível impedir que elas façam ninho em nossas cabeças. Né? É impossível impedir que as aves voem por cima de nossas cabeças, mas é possível impedir que elas façam ninho em nossas cabeças. Assim é a tentação. Não se vive sem ser tentado, mas é possível vencer as tentações com a ajuda do Espírito Santo. Jesus ensinou aos seus discípulos a orar dizendo: não nos deixes cair em tentação. Ser tentado não é pecado,
pecado é ceder às tentações e dar lugar ao maligno. Jesus foi tentado e resistiu tenazmente. Aí nós temos uma ilustração de Jesus no deserto, sendo tentado pelo diabo. E o diabo, irmãos, ele nem sempre tem a aparência que a gente imagina. O diabo, às vezes, é uma pessoa linda, sedutora, que entra em nossa vida e vai nos seduzindo, vai nos convencendo a fazer o que ele quer. Jesus foi sábio, Jesus resistiu, Jesus era conhecedor da palavra, Jesus identificou, né, através do Espírito Santo, que também é Deus, né, que foi o próprio que o levou a ser tentado pelo diabo ao deserto. Não é? Jesus resistiu. Nós também temos o quê? Que orar, vigiar, ser conhecedor da palavra de Deus, para nós também não cairmos em engodo, para nós não sermos ludibriados pelo diabo, que nem sempre tem a aparência que a gente imagina. Ele vem com aparência muito diferente. Lá em Mateus 4, 11, nos conta como foi a tentação de Jesus. Diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares de alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Estas coisas, as quais o diabo ofereceu a Jesus, nos é oferecida a todo momento. Jesus era conhecedor da palavra, respondeu igual o diabo também era conhecedor da palavra, né? Mas Jesus respondeu também com a palavra, né, a tudo o que o diabo lhe ofereceu. Nós também vamos ser tentados, irmãos. O mundo, a carne, o próprio diabo nos tenta o tempo todo. O que ele quer? Nos destruir, nos roubar a vida eterna que nós temos por herança prometida por Deus. Se não conseguir isso, ele quer nos roubar a paz, ele quer nos roubar a comunhão diária com Deus, que é rica, é preciosa, não é? Então nós temos que ser como Jesus, resistir tenazmente às tentações nos impostas pelo tentador, pelo diabo. O alvo da tentação é desonrar a Deus e abater a alma. Quem diz isso é esse teólogo que chama John Owen, né? Nesse livro dele, Campo de Boaz. O alvo da tentação é desonrar a Deus e abater a alma. Todas as vezes que nós cedemos à tentação, que nós fazemos coisas que são desagradáveis a Deus, o diabo fica feliz. Nós estamos o quê? Desonrando o nosso Deus. Corrupção, promiscuidade, outras coisas, cobiças, orgulho, tudo isso são tentações que o diabo coloca, nos oferece, a gente cede
peca, desonra a Deus, a nossa alma fica batida e ele bate palmas. Né? Então, vamos vigiar, vamos orar, não vamos deixar que as tentações, as coisas fáceis oferecidas pelo inimigo, desonrem nosso Deus, abata a nossa alma. Somos pessoas cristãs, crentes em Cristo Jesus. Vamos seguir nosso caminho, nos livrando, nos desviando das armadilhas, das artimanhas do diabo. Não vamos de jeito nenhum deixar nossa alma abatida e muito menos desonrar o nosso maravilhoso Deus. Esse filósofo, esse teólogo, John Owen, ele cita 3 razões que nos afligem, que abatem nossa alma, que desonram nosso Deus. Uma delas é o diabo, que é o tentador, né? Olha só, a pessoa com os olhos malignos, né? Cheio de fogo, querendo semear discórdia, maldade, né? Lá em Mateus 4,3 diz: então o tentador, aproximando-lhe, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Foi por isso, lá em 1 Tessalonicenses 3,5 fala: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Sabendo disso, que o tentador que tentou Jesus também iria nos tentar, Paulo escreveu lá na sua carta, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, que sabendo que todos nós seríamos tentados, e antes que nós caíssemos em tentações e cedêssemos às investidas do inimigo, né, e se tornasse inútil todo o trabalho que Paulo teve de ensinar, de exortar, de mostrar a palavra de Deus, de apresentar Jesus, de mostrar que Jesus era Deus, que Jesus era Salvador, de falar das heranças, das promessas de herança que nós temos do reino eterno com Deus. Paulo escreveu essa carta já preparando a igreja para que ela resistisse às tentações que o inimigo estava lançando sobre ela. E o inimigo, ele não para, ele é incansável, ele lança essas tentações sobre a nossa igreja também. Igual ele tentava lá os Tessalonicenses, ele nos tenta. Então, Paulo deixou essa carta, a primeira carta aos Tessalonicenses, foi preservado por nós na palavra, no nosso cânon sagrado, na nossa palavra de Deus, para que nós também abríssemos nossos olhos e ficássemos atentos, não cedêssemos, porque o trabalho que Paulo fez, né, a labuta, toda essa caminhada, essas viagens que ele fez, ele queria que o diabo não chegasse e tornasse tudo inútil. Nós também estamos até aqui sendo mantidos firmes no Senhor. Não vamos deixar que o inimigo venha e acabe com toda com o nosso labor, tão inútil todo o nosso trabalho até aqui. Amém, irmãos? O mundo também nos engana. Quem é que não tem sede de fama, de poder, de ter muito dinheiro, poder comprar o que quiser, poder viajar para todo lado, né? O mundo nos oferece coisas passageiras. Deus não. Deus nos fornece uma herança incorruptível, coisas que nós não vamos perder jamais. Não adianta o mundo me oferecer poder em troca de coisas escusas, em troca de propina, em troca de prostituição, em troca de deslealdade a Deus, de desonra ao nosso Deus, passando por cima de todo mundo, porque isso não tem valor, isso não edifica, isso aí abate a alma, isso desonra a Deus. Não é pecado, irmão, ser uma pessoa próspera, mas desde que essa prosperidade venha de trabalhos lícitos, sem soberba, sem orgulho, sem se achar melhor que ninguém, sem menosprezar ninguém, sendo justo com as pessoas às quais você convive, porque quando Deus nos permite, na sua
quando Ele nos dá a mordomia de termos bens, de termos posses, gerar empregos, fazer circular o dinheiro, não é para nós sermos os maiores, é para nós servirmos aos menores. Amém? Porque se for o contrário, nós estamos sendo subjugados pelo mundo. E o mundo é cruel. O mundo quer que nós nos afastemos cada vez mais de Deus. E a conta que o mundo nos cobra é grande. Porque a partir do momento que eu não tiver mais dinheiro, que eu não tiver mais poder, eu não sou ninguém, minha alma vai estar abatida, eu vou estar frustrada, eu vou estar deprimido. E muitas das vezes eu vou até querer me suicidar, querer morrer. Porque eu estou acostumada com os mimos do mundo. E o mundo, uma hora, vai me tirar isso. Não é? Porque as coisas do mundo são passageiras. Né? A nossa carne, ela é inclinada para o mal. Lá em Mateus 26:41 diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, os prazeres da carne, às vezes, nos levam a tentações tão grandes. E essas tentações geram pecados imensos. E esse pecado nos leva à morte, a desonrar o nosso Deus, a abater nossa alma. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa carne. Lá em Tiago 1:12-13, conforme nós lemos, diz o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação da carne, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Caímos em tentação quando negligenciamos as obrigações, os deveres que Deus nos dá. Quando alimentamos o mal no coração, quando permitimos que Satanás nos atraia, afastando-nos da comunhão, e quando desobedecemos. Quem fala isso é esse teólogo, John Owen. Né? Tiago, ele utiliza a palavra tentação no sentido mais amplo, incluindo perseguições externas, tendências internas ao mal e opressões. Seu estudo é como transformar as tentações em bênçãos, fazendo dela uma fonte de paciência, usando-a de uma maneira como o fogo que prova o ouro. Nosso coração é o ouro. O fogo é a tentação, é a prova que o nosso coração tem que passar, para que quando nós fomos vitoriosos, nós resistimos a todas elas, nosso coração continue puro como o ouro. Ouro de Ofir, né? Como nós cantamos lá. Olha o coração sendo provado. Não é fácil, irmãos. Arde, dói. Os prazeres da carne, às vezes, eles doem. O nosso coração fica ali apertado, queimando, ardendo, doido para ceder. Mas nós temos que resistir. Nós temos que ser fiéis a Deus. Nós temos que ser pessoas idôneas, pessoas que não são corruptíveis, que o mundo, a carne, o diabo pode nos oferecer o que quiser. Se não for de acordo com a palavra de Deus, se não for uma coisa agradável a Deus, se for algo que vai desonrar o nosso Deus e vai abater nossa alma, nós temos que dizer não. Temos que ser fortes como Jesus foi. Resistir tenazmente como Jesus resistiu. Conhecedores da palavra de Deus como somos, temos que nos apegar a ela. Porque o que ali está escrito é a verdade. E a verdade não passará. Agora, as coisas que o mundo nos oferece, passará. Não tem valor nenhum. São coisas corruptíveis que passarão e o tempo vai destruir. A palavra de Deus não, né? Havia nos judeus daquela época, no tempo de Tiago, uma discussão interna a respeito da origem da tentação. Isso por causa da sua própria tendência de culpar os outros pelo seu próprio pecado. Tiago explica nos versículos 13 e 15 que a tentação não vem de Deus, mas do próprio desejo do homem pecaminoso.
Nós somos seres pecaminosos, né? Pessoas tendentes ao pecado. Né? Somente a graça maravilhosa de Deus é que nos mantém no caminho certo, não nos faz errar o alvo. Porque, do contrário, irmãos, nós íamos tender todos para o abismo, para o inferno, para a perdição eterna. Aí nós vamos falar agora um pouco, já que os judeus questionavam, certamente nós ainda hoje questionamos, a tentação e sua origem, de onde surgiu a tentação. Né? Aí nós temos o símbolo, né, que é a serpente que enganou Eva, que enganou Adão, pecaram contra Deus, foram expulsos do jardim do Éden, né, se afastaram de Deus e pagam, como nós também pagamos até hoje, as consequências desse ato, dessa desobediência, dessa deslealdade ao nosso grande Deus. Mas vamos estudar um pouco da origem. Deus não tenta, pelo contrário, Ele é quem dá força para não cairmos em tentação. O apóstolo Pedro afirma: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Então, nós que somos crentes, que lutamos, que militamos dia a dia contra o pecado, contra o maligno, contra a tentação, contra as ofertas do mundo, contra as ofertas, os prazeres da carne, né? Ele sabe nos livrar e reserva castigo para os injustos, para aqueles que não lutam contra e cedem aos prazeres da carne, do mundo, do diabo, e acham que vão ser felizes assim, que é ali que está a riqueza deles, enquanto a nossa riqueza está no reino de Deus, reservada para nós eternamente ao lado de Deus. Pois, lá o autor de Hebreus disse, lá em Hebreus 2,18, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, Jesus é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, na hora da tentação, nós temos que recorrer a quem? A Jesus. Né? Ele nos dá força, Ele nos ajuda, Ele nos prepara para não cairmos na tentação e pecarmos e morrermos. Ou, se não morrermos, vivemos abatidos, apáticos, em sofrimento, enquanto passamos por aqui. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo disse: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Não tem tentação que nós não possamos suportar quando nós estamos na presença de Deus, quando Deus é por nós, quando nós temos fé, nós acreditamos, nós conhecemos a palavra de Deus. Pode vir a tentação que for, que eu vou conseguir suportá-la. Às vezes, no momento, fala: poxa, mas eu estou precisando tanto de dinheiro. Esse dinheiro que a pessoa está me oferecendo vai me tirar desse sufoco, eu vou botar minha vida no eixo, depois Deus me perdoa. Não, irmãos, esse dinheiro sujo, esse dinheiro do mundo, que o mundo está oferecendo, que não é fruto do seu suor, esse dinheiro que você vai ter que pagar um preço, vai ter que desonrar a Deus para adquiri-lo, né? Que a sua alma, que vai abater a sua alma, não vale de nada. Da mesma forma, a moça: poxa, fiquei tantos anos sozinha, agora que me apareceu esse rapaz, tudo bem que ele tem uma esposa, mas é a minha chance de ser feliz, porque eu estou apaixonado, se não fica com a pessoa que ama, ele é infeliz. Ah, mas eu sou homem, mas eu me apaixonei por outro homem, e se eu não ficar com ele, eu vou ser infeliz. Mentira, não vai. Né? Se você tem fé em Jesus Cristo, Jesus muda seus desejos, Jesus muda seu modo de pensar, Jesus resolve a sua situação financeira. E tudo que vem de Deus é para edificação. O que vem do mundo, a conta é cara. O mundo não nos dá nada de graça, porque o mundo jaz no maligno, e o maligno, ele é, como o nome já diz, mal, maligno.
Não vamos cair em engodo. Vamos resistir à tentação. Amém? R.N. Champlin, é um outro teólogo, ele diz sobre a carta de Tiago. Tiago deixa claro que a tentação ao pecado parte do íntimo, das próprias fraquezas, daqueles que optaram por uma vida de causalidade e negligência, e não a Deus. Então, desde o momento que eu falo, mas eu pequei porque eu não resisti, né? Você optou, porque senão você teria sido, se você fosse forte, se você fosse revestido pelo Espírito Santo de Deus, você não teria caído, não teria cometido pecado, você foi negligente, você optou pelas coisas mundanas e não a Deus. Porque quando nós optamos por Deus, a gente crê, a gente confia, a solução vem e a gente não precisa pecar. A gente não precisa magoar a Deus. A gente não precisa desonrar a Deus. A gente não precisa bater a nossa alma. Amém, irmãos? Olha aí que tristeza. Pessoas vendadas, enganadas, ludibriadas, caminhando para a perdição eterna. Não é esse tipo de mortos-vivos, de zumbis, controlados pelo maligno que nós somos. Nós somos pessoas de olhos bem abertos, ouvidos atentos a todo e qualquer barulho. Nós somos revestidos pelo Espírito Santo de Deus que nos guia, que nos mostra com clareza o que é certo e o que é errado, que nos mostra com clareza para o caminho pelo qual nós estamos caminhando. Então, se eu pecar, se eu for tentado e ceder à tentação, é porque eu optei. Né? Então, nós vamos ser esse tipo de pessoas, irmãos. Nós não somos assim. Não vamos deixar o mundo nos levar para o abismo, para as garras do inimigo, para a perdição eterna. Né? Nós somos pessoas mais que vencedoras em Cristo Jesus. Somos fortes. O Espírito Santo de Deus nos reveste. Né? Jesus falou que não ia nos tirar do mundo, mas que Ele ia nos livrar do mal. Vamos crer nisso. Né? Amém? Todos creem nisso? A tentação e o desejo humano. Então, às vezes, o que faz a pessoa pecar é o desejo humano. O desejo, quando a gente fala de desejo, a gente pensa logo em desejo sexual. Mas não é só sexo. Né? Sexo é uma armadilha do inimigo que faz a gente pecar muito. Porque é um bom prazer. Carnalmente falando, é um bom prazer. E todo mundo quer sentir esse prazer. Mas que esse prazer seja sentido, irmãos, conforme a palavra de Deus nos ensina, entre marido e mulher. Saiu disso, né? Já é promiscuidade. Promiscuidade não agrada a Deus. Qualquer outro tipo de envolvimento entre homem e mulher que não seja o marital, para a honra e glória de Deus, para formar família, constituir família, dar continuidade aos seres que vão adorar e glorificar a Deus, que vão continuar a obra de Deus, que vão fazer com que a igreja do Senhor cresça numericamente e espiritualmente. É prazer carnal também, não agrada a Deus. E o inimigo, é aí que o inimigo nos pega. É aí que ele nos pega, é sexo, dinheiro, fama, poder, né? Juntando os três, o inimigo, o mundo e a carne, nós somos tentados 24 horas por dia. Se resistimos, é porque nós somos revestidos pelo poder do Espírito Santo, confiamos nele, temos amor pelo nosso Deus, não queremos desonrá-lo. Amém? Tiago ensina que a tentação é uma atração que surge pelo próprio estado humano de concupiscências. O que é concupiscência? É um desejo forte, seja ele em qual área da nossa vida. É um desejo forte. Então, a ideia do texto é a seguinte: quando a pessoa estimula um desejo durante um bom tempo, esse desejo se converte o quê? Em ação. Daí o desejo do coração acaba levando a pessoa a pensar em ações pecaminosas, o que culminará em atos pecaminosos. Aquilo que a gente muito pensa, aquilo que a gente muito fala, é daquilo que o nosso coração está cheio. E daquilo que o nosso coração está cheio, bate o quê? As nossas ações. Se nós pensamos em desejos mundanos, desejos da carne,
desejos do mundo, desejos perversos, desejos em coisas pecaminosas, nós vamos ter com certeza atos pecaminosos. Segundo Rick Warren, né, pensamos que a tentação está ao nosso redor, mas Deus diz que ela começa dentro de nós. Começa no pensamento, enche o coração, e aquilo que o coração está cheio vira palavra, que a palavra transforma em ações. Então, a tentação, ela não está ao nosso redor, embora o inimigo esteja ao nosso redor, mas ele não sabe o que nós pensamos. Mas quando nós falamos, aí ele aplaude. Ele aplaude, ele age, ele corrobora, e o mal toma conta da gente, o pecado toma conta da gente. Nosso coração transborda pecado e nós somos pecadores, e o pecado gera o quê? Morte. Né? Então vamos pensar nisso. Vamos tomar cuidado com aquilo que nós começamos pelo pensamento, enchemos nossos corações, falamos e agimos em prol daquilo que o nosso coração está cheio. A tentação é a vida no espírito. Olha só, nós temos que caminhar dia a dia, seguindo. Eu gosto muito dessa ilustração, eu sempre uso ela em minhas aulas. Você já deve ter visto elas várias vezes. A pessoa caminhando, passos largos, em direção à mão de Deus, à vida eterna, dia após dia. E a tentação, às vezes, ela nos desvia desse objetivo. Ela nos leva para caminhos tortuosos, cheios de armadilhas que nos faz sofrer fisicamente, espiritualmente, nos abate a alma, mata nosso espírito. Né? Então nós temos que pensar nessa imagem e seguir nessa direção, olhar se não estamos sendo desviados. Tiago disse que uma vez cedendo à tentação, surge o pecado, e este consumado gera a morte. O maior propósito do tentador é levar as pessoas à ruína espiritual, pois ele vem como ladrão que vem para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Nós não podemos passar por essa vida, né, caminhando rumo ao reino eterno com Deus, sendo roubado, sendo destruído, mortos. Né? Não podemos, nós temos que passar aqui glorificando a Deus, confiante, com fé. Jesus disse lá em João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida hoje, não é vida amanhã, vida agora, não é vida depois. Né? Nós temos que viver bem, dia após dia, resistindo a tentações, falando não para o mundo, não para a carne, não para o maligno, e sim para Deus, sim para Jesus, sim para o que o Espírito Santo de Deus nos conduz. Temos que ser sábios, temos que ser pessoas fortes, pessoas resistentes, como Jesus foi, quando o Espírito levou para ser tentado no deserto. E falou não, e resistiu, e foi. Os anjos do Senhor vieram e cuidaram dele. Assim sendo, os anjos do Senhor vêm e cuidam da gente também. Na carta aos Romanos, Paulo diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o pecado pode bater a nossa porta, pode querer entrar em nós, mas nós não vamos ceder porque nós temos uma grande promessa. Nós temos o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. Isso é lindo, irmãos. Ouvir isso para nós que somos crentes, poxa, a minha alma até se sente abraçada, leve, feliz. Meu coração bate de alegria, pulsa. Né? Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós temos vida eterna, gratuitamente nos dada por Deus. Nós somos eleitos sem merecermos. Nós somos salvos da mão do inimigo. Nós estamos caminhando para o reino eterno. Mas ele quer nos enganar, ele quer nos ludibriar, ele quer fazer com que nós desonremos a Deus, para que Deus olhe e vai falar, lá seu filho, ó, o que está fazendo? Ah, você escolheu ele? Você elegeu ele para viver eternamente com você, para te glorificar, para te louvar? Olha lá, o que ele está fazendo? Servindo a mim. Não.
Nós não vamos fazer isso. Tentação não vai nos convencer. O pecado não vai nos convencer. Amém? Porque o salário do pecado é a morte. Olha a cara da morte aí, ó, toda, né? Lá em Romanos 6:23. Mas mais uma vez vamos ler. Paulo falou lá. Paulo disse aqui, ó. Em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Mas ele nos dá o conforto lá em 1 Coríntios 10:13, que ele fala: não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Não existe tentação maior que o nosso Deus, do que o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Pode vir a tentação que for, Deus não vai mandar uma maior do que nós podemos suportar. Então, toda e qualquer tentação que vier, seja ela do mundo, seja ela do maligno, seja ela da carne, nós temos condições de falar não, porque não vai vir nenhuma que eu não possa suportar para depois chegar diante de Deus e falar: ah, Senhor, eu caí em tentação porque ela foi grande demais, eu não resisti. Não, irmãos, nós temos condições sim de resistir. Se pecamos, pecamos racionalmente. E isso desonra a Deus. Isso desagrada a Deus. Isso abate a alma. Isso entristece o Espírito Santo de Deus, que está ali, ó, te orientando, te puxando incansavelmente. Isso é rebeldia, isso é desobediência. Isso nós não podemos permitir em nossa vida. Não vamos deixar, vamos tomar cuidado nos mínimos detalhes do nosso dia. A coisinha mais insignificante, vamos dizer não. Não existe pecadinho e pecadão. Todo e qualquer pecado é pecado. Amém? Vamos observar, vamos ficar de olho. A resistência ao maligno proporciona ao crente vitórias durante a sua caminhada, preparando-o para quê? Para desfrutar da vida eterna. Olha que coisa linda. Que veio o maligno, que veio a tentação. Eu vou resistir. E cada vitória que eu for tendo em cima dele, eu vou ficando mais preparado para desfrutar a vida eterna com Deus. Lá em 1 Pedro 1:3-5 diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada aos céus para vós outros, para mim e para vocês, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Glória a Deus. Olha aí a promessa. Olha, bendito Deus e Pai, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, que reservou para a gente. Somos preparadíssimos para resistir a toda e qualquer tentação. Diante dessa promessa aí, ó, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Né? Nós temos uma herança, vamos viver com Ele no reino dos céus. Jesus vai voltar. Quando Ele voltar, nós já estamos salvos, já temos esse direito, essa herança garantida. Então não vamos cair em tentações, irmãos, vamos ser resistentes. Porque a dependência do Espírito Santo é imprescindível para manter-se firme, resistindo às tentações. Lá em Gálatas, Paulo fala: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Vamos dizer não para o nosso querer, e sim para o que o Espírito Santo de Deus nos direciona. Aquilo que o Espírito Santo de Deus fala é isso, né? Vamos dizer não para as coisas da carne. Rick Warren, ele fala: sempre haverá uma luta entre a carne e o Espírito.
vencerá aquele que for melhor alimentado. Então vamos alimentar o Espírito Santo de Deus com bons pensamentos, com oração, com leitura da palavra, com ajuda ao próximo, com humildade, que nós vamos ser vencedores. Não vamos deixar que as coisas do inimigo, que as coisas do maligno, as coisas do mundo, as coisas da carne, seja grande, entre em nossos corações e seja maior do que a vontade de Deus. Nosso coração tem que ser reservado, tem que ter uma poltrona vermelha, grande, bonita, enorme, para o Espírito Santo de Deus sentar. E é Ele que nós vamos alimentar dentro dos nossos corações. E aí nós vamos ter uma vida em paz, com tranquilidade, suportando tudo o que vier, sendo vitoriosos, preparados para o grande dia, o dia que nós vamos estar na presença de Deus e vamos reinar com Ele. Glória a Deus. Amém, irmãos? Devemos, portanto, vigiar e orar para não cedermos às tentações. Mateus 6,13 diz: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, que significa assim seja. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vamos terminar com essa oração, né? Que Deus nos proteja, não nos deixe cair em tentação, que Ele nos livre do mal, né? Porque só Ele tem poder para isso. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês, que essa aula tenha falado aos corações de vocês, tenha aberto os olhos, né, para as coisas as tentações que o mundo coloca para a gente. E vamos lembrar, mais uma vez, que eu sempre repito, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus abençoe vocês e até a noite, no nosso culto de adoração ao nosso grande e maravilhoso Deus. Fiquem na paz.